Boa tarde, amigos, amigas, professores, professoras, mamãe Iracema, vovôs e vovós, todos os que aqui se encontram. Uma boa tarde especial para as crianças que são um tesouro na minha vida. Hoje nós estamos aqui para mais uma aulinha de filosofia para crianças, uma aulinha para questionar o pensar, para nós filosofarmos, né? Filosofar é se indagar, perguntar sobre as coisas ao seu redor, ter curiosidade e buscar respostas para as coisas. Existem coisas que talvez nunca nós tenhamos respostas, mas quem sabe nós inventamos respostas para essas coisas, né? Então, sejam todos bem-vindos e a historinha que eu vou contar hoje, esta é a boneca Iracema. Foi Iracema quem nos trouxe essa história, conversando com uma professora muito legal, muito bacana. E aí essa professora disse: conta a minha história, todo mundo vai gostar de ouvir a minha história. Eu sou uma professora muito legalzinha. E Iracema disse: tá bom, eu conto a sua história. Então a história de hoje é da professora intitulada Tânia Lima, a professora legalzinha. Então vamos descobrir quem é Tânia Lima. Vem conosco ouvir essa história. Era uma vez uma professora chamada Tânia Lima, professora de literatura. Tânia nem era alta, nem era baixa. Era assim, mais ou menos 1,63 m, 1,67 m, por aí. Era da minha cor, da cor da minha pele, meio parda, meio negra, uma cor puxada assim para cor morena. E usava óculos, tinha cabelos lisos, gostava de chinelos de couro, vestia calça jeans e uma blusa assim bem despojada, não estava nem aí para o que as pessoas falavam dela. Era a professora mais legal que alguém podia ter na vida. E quando a Tânia começava a aula dela se tornava um outro mundo. Era como se ela criasse um novo mundo para os seus alunos. Sim, a Tânia Lima sabia inventar mundos com a literatura. Gostava da literatura africana e da literatura portuguesa. Gostava de falar dos escritores Mia Couto, Chimamanda Adichie, Mbembe. Mbembe é um filósofo da atualidade africano que escreveu um livro sobre necropolítica. A necropolítica, ela fala mais ou menos, ela fala mais ou menos assim, a necropolítica, ela fala mais ou menos assim, bem resumidamente, porque é um conceito complicado, mas para vocês crianças, a necropolítica define as instituições, né, as instituições governamentais, definem quem deve viver e quem deve morrer. Sim, isso é muito utilizado hoje. Nós temos pessoas vulneráveis, temos os ciganos, os homossexuais, os negros e tantas outras pessoas, né? Então, é como se as instituições públicas dissessem: você vai viver, você vai morrer, você vai viver, você vai morrer. É uma guerra para sobrevivência, para saber quem vai viver, quem vai morrer, quem vai poder ficar no hospital, quem vai ter um leito no hospital, quem não vai ter. É mais ou menos assim. É uma guerra para enfrentar, para lidar com pessoas vulneráveis, né? Pessoas de periferia e pessoas de classe alta. Quais são os que vão viver e quais os que morrerão e os motivos pelos quais nós faremos isso. Então, mais ou menos isso a necropolítica de Mbembe. E a professora Tânia explicava isso de uma forma muito delicada para os seus alunos. Quando ela estava dando aula, o legal era que as suas cadelinhas, sim, suas cachorrinhas, cadelinhas, ficavam latindo, au, 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 e ela ficava dizendo assim: o
que será que a minha cachorrinha quer dizer para vocês? Acho que ela quer me fazer uma pergunta ou quer perguntar algo para vocês. E os alunos começavam a rir. A professora Tânia começava a aula às 6 horas da noite. E quando dava 22 horas, os alunos já estavam morrendo de sono. E ela lá, falando, 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 passando textos. E falava da literatura africana, falava de Ana Cristina César, falava de Fernando Pessoa, falava de mais quem, do Diário de Anne Frank, falava de todos os poetas e escritores que ela conhecia, passava pelo mundo da literatura, gostava desse mundo, era o seu mundo, né? E também era poeta, assim, uma professora poeta, gente. E ela dizia assim, olhem, eu não obrigo o aluno a fazer prova, eu não obrigo o aluno a vir para a aula. O aluno que quiser assistir a minha aula, venha assistir. O aluno que quiser fazer o trabalho, faça. Aqui é tudo livre, é tudo democrático. Eu sou poeta, poeta não exige nada, poeta só quer mais é fazer poesia e viver bem. Era assim a professora Ana, a professora Tânia. E a professora Tânia dava aulas que era uma beleza, extrapolava o horário da aula, nem estava nem aí, dava 22 horas e era lá, blá, 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 falando de literatura, nem se cansava, nem se dava por si que os alunos estavam morrendo de sono, abriam a boca, ficavam coçando a cabeça e ela perguntava, vocês têm alguma coisa para comentar sobre a aula? Gente, os alunos nunca tinham nada para comentar, porque a sua aula era tão poética, tão bela, que os alunos ficavam viajando nas nuvens, sim, eles pareciam passarinhos, os alunos saíam das suas carteiras e ficavam sobrevoando a sala de aula. Como que alguém ia ter uma pergunta, professora Tânia Lima? Como que alguém ia fazer uma pergunta no meio de uma aula tão poética? A aula da professora Tânia deixou saudades em mim, mas ainda bem que ela me convidou para assistir uma aula sua outro dia. E me convidou mais ainda para que eu pudesse ficar no curso junto com os outros alunos. Olhem só que belezura. E eu passei a assistir as suas aulas novamente, junto com Iracema. Me recordo bem que uma vez a professora Tânia Lima levou para seus alunos uvinhas. Sim, ela levou umas uvinhas verdes para oferecer aos seus alunos. Cada aluno tirou uma uvinha do cacho e a chupou. Que lindo, né? Teve um dia que ela levou chocolates. Sim, muitos chocolates. Um chocolate para cada aluno. E teve um dia que ela inventou de pedir para os alunos apagarem todas as luzes da sala, acendeu uma vela e começou a falar sobre literatura africana. Era uma poeta, era uma bela, era não, é uma poeta, é uma bela professora. E é isso que eu deixo para vocês hoje, a história da professora Tânia Lima, uma história de uma professora super legal, uma professora poeta, né? Uma professora que criava cachorrinhos, ela tirou várias cachorrinhas da rua, o nome do cachorro, ela tinha um cachorro que se chamava Fernando Pessoa, devido a ela gostar muito do poeta Fernando Pessoa. Fernando Pessoa era preguiçoso e ficava mexendo com as cachorrinhas, não deixava as cachorrinhas quietas. E assim ela ficava dando aula e os cachorrinhos latindo. Au, 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 enquanto ela falava de literatura. Era o maior barato assistir às aulas da professora Tânia. É o maior barato, né? Eu voltei a assistir e tenho amado. Então, eu deixo aqui essa homenagem a todas as professoras universitárias, as professoras de literatura, que dão aula com amor, que dão aula por prazer, por saber que vão fazer os seus alunos virarem passarinhos e voarem pelas salas de aulas, que estão sempre abertas a novos pensares, a novos conhecimentos. Deixo aqui um grande beijo para todas as professoras universitárias
que ensinam literatura, porque eu sou uma apaixonada pela literatura desde criança, e quem não ama a literatura, quem não ama pegar um livro e se deliciar, encostado embaixo de uma árvore, deitado perto de um rio, deitado numa grama num parque, lendo um livro, né? Então, são essas professoras que trazem para a gente novos escritores, novos conhecimentos, novas definições, novos conceitos. São essas professoras maravilhosas que estão lá nas academias universitárias, se preparando, estudando para nos dar aulas belas, assim como a professora Tânia Lima, que mora no meu coração. Eu deixo um enorme beijo para todas essas professoras do meu Brasil inteiro, principalmente as professoras das universidades públicas e federais, professoras estaduais também, né? Eu conheço muitas professoras de universidades estaduais. Deixo um enorme abraço meu e de Iracema, né? Que gostamos tanto de literatura e temos a certeza que todas as pessoas aqui presentes são apaixonadas por literatura. A professora Tânia, esqueci de falar, ela também estuda os griots. Sim, lá na África, no continente africano, existem griots. E o que são griots? Griots são pessoas que se preparam para serem contadores de histórias. Então, desde criança, essas pessoas são preparadas para contarem histórias. E elas são preparadas por quem? Elas são preparadas pelos idosos. Por isso que nós devemos respeitar e cuidar dos nossos idosos, porque os nossos idosos, eles têm muitas histórias para contar. Então, se nós conversarmos, então, se nós conversarmos com eles, eles vão poder nos passar muitas histórias legais e guardaremos na nossa imaginação, nos nossos pensamentos, para contarmos para outras pessoas. A professora Tânia Lima gosta de tradições, de costumes, das tradições africanas, dos costumes dos africanos. Ela estuda os griots, ela faz um evento sobre griots. Sim, ela viaja para a África quase todos os anos, ela gosta muito de viajar. Gente, vocês sabiam que a professora Tânia Lima comprou um Fusquinha? Sim, ela ainda é do tempo de Fusquinha, andava pelas ruas da minha cidade no Fusquinha, para cima e para baixo. Eu morria de medo de andar no Fusquinha dela, mas nunca aconteceu nenhum problema. As pessoas nos seus carros possantes, quando passavam pelo Fusquinha da professora Tânia Lima, davam um tchauzinho, ficavam felizes em vê-la ali, toda apertadinha naquele carrinho pequeno. Que alegria, Tânia Lima, você me deu andando naquele seu Fusquinha. Hoje ela vendeu o Fusquinha e agora está com um Jeep. Sim, um Jeep. Um Jeep por quê? Porque ela precisou trocar o Fusquinha, já que ela viaja muito, viaja o Brasil inteiro. Então, quando ela viaja para algumas cidades mais próximas, ela precisa de um carro potente que possa levá-la para o Ceará, para a Paraíba, para Pernambuco, né? Para ela visitar os seus parentes que não moram aqui e as suas amiguinhas, as outras professoras. A professora Tânia Lima tem muitos amigos no Brasil, aqui no Nordeste, e muitos amigos africanos. Ela tem amigos demais. Todo mundo gosta dela. Afinal, quem não gosta de professor poeta, né? Todo mundo gosta de um professor poeta. Então, Tânia Lima, esta é a minha homenagem para você, uma história para crianças dessa professora maravilhosa, Tânia Lima, que inventa literaturas todos os dias para nós, que seu diário, agora ela está escrevendo, nos ensinando a escrever diários, sim, e eu estou fazendo junto com ela um diário bem bonito para vocês. Começa assim: querido diário, meu dia hoje foi muito bonito. Eu vi as flores, vi os pássaros, vi os mares. Eu vi o sol nascer e eu pude brincar com as minhas bonecas. Sim, brinquei muito, querido diário. Muito obrigada pelo dia de hoje e tenha uma boa noite.
É assim que eu escrevo meu diário e me envio para a professora Tânia Lima, para ela corrigir. Ela sempre me dá nota 10. Ah, que legal! A professora bacaninha gosta de dar 10 para os seus alunos. Beijo, Tânia Lima. Gente, eu fico por aqui com a minha história. Gente, eu fico por aqui com a minha história. Esta é a minha linda homenagem à professora Tânia Lima, que se estende a todas as professoras de literatura brasileira, como eu já falei. Literatura brasileira não somente, mas todas as literaturas. Um abraço grande para vocês. Hoje a gente veio à tarde, mas daqui a pouco está anoitecendo já. Então eu peço que vocês, quando forem dormir, orem, né, para Papai do Céu, para Deus, façam uma prece para que o mundo se torne melhor, para um lugar melhor para se viver, com menos guerras e com mais paz. Que as pessoas amem umas às outras cada vez mais. Que as crianças tenham um lugar para morar e sempre comida para se alimentarem. Nunca falem com estranhos. Qualquer estranho que se aproximar de vocês, comuniquem aos seus pais. Não deem atenção para pessoas estranhas. E se cuidem, escovem os dentes antes de dormir e depois de cada refeição. Penteiem os cabelos, tomem banho, fiquem limpinhos. E quando for dormir, durmam com a roupa limpinha. Se não tiverem pijaminha, durmam de calçãozinho ou com uma blusinha, mas durmam limpinhos, certo? E não esqueçam que amar os nossos avós é importante, cuidar deles, cuidar e dar afeto é preciso, é necessário, porque os nossos avós são o que de mais belo nós temos nessa vida. Devemos amá-los muito, incondicionalmente, até o dia que Deus quiser, certo? E que Deus queira que eles fiquem conosco durante muitos séculos mesmo. Beijo grandioso. Deus os proteja. Tchau, tchau.